Antigamente, eu confesso para você que a gente tinha poucas opções e opções até um pouco problemáticas, vamos assim dizer. Uhum. Que existiam alguns efeitos colaterais, alguns efeitos problemáticos. E hoje a gente mudou muito isso, né? O cenário hoje, perdão, da pesquisa para obesidade, para sobrepeso, aumentou muito, porque a gente tem visto cada vez mais pessoas acima do peso e a indústria tem muito interesse nisso, né? Uhum. Então, assim, antigamente a gente tinha, né? Todo mundo deve ter ouvido falar na famosa sibutramina, Sim. no famoso Femproporex, por exemplo, que assim, hoje em dia existem alguns médicos que ainda utilizam, mas não é uma opção, vamos dizer assim, padrão, né? Uma opção A, por exemplo. Existem outros ativos hoje que são muito mais seguros, muito mais toleráveis e que eu digo sempre, Denilson, que os medicamentos eles são como se fosse uma muleta para ajudar o paciente no processo, tá? Eu digo que a gente precisa iniciar e quando chegar no objetivo, a gente tentar desmamar, tentar retirar. Sim. Imagina uma pessoa que teve um acidente, se acidentou e que ela teve uma fratura e que ela vai precisar das muletas para voltar a caminhar. Então é exatamente esse processo. Por quê? Lembra que eu falei que o hipotálamo fica inflamado. Então mesmo que ele queira fazer uma dieta, muitas vezes ele não vai conseguir porque o apetite aumenta, a redução de caloria, enfim, o metabolismo fica bagunçado. Então o que eu sempre sugiro é, dá pra gente iniciar um processo terapêutico, uma parte medicamentosa, claro, avaliando as contraindicações, o paciente, verificando direitinho, utilizando uma dose adequada, consulta a cada 30 ou 60 dias para ir observando como aquele paciente se comporta. Né? E no longo prazo, chegou no objetivo, a gente vai pensar em retirar. Esse paciente que eu dei o exemplo, só para falar aqui para vocês, de 63 quilos que a gente conseguiu reduzir, ele fez o tratamento aí mais ou menos durante 8, 9 meses, tá? Ele teve uma perda muito grande, principalmente porque ele conseguiu mudar muitos hábitos. Né? Então esse paciente, por exemplo, não fazia atividade física, hoje ele faz de domingo a domingo. Nossa. Mudou totalmente a vida dele. Antes ele fazia refeições muito tarde da noite, que é uma coisa até ruim para a saúde, sabia? Sim. A gente precisa concentrar mais calorias durante o dia. E antes ele fazia a última refeição 1, 2 da manhã. Nossa. Hoje, a última refeição do dia dele é às 17 horas. Então ele conseguiu se adequar a esse novo estilo de vida. Não é que todo mundo precisa fazer isso, mas vai da pessoa, né? É uma opção muito boa, tá? Mas no início o tratamento foi muito importante para ele. Porque fez com que ele mudasse os hábitos ao longo do tempo. Algumas pessoas vão necessitar do tratamento por mais longo tempo. Por quê? Às vezes ela não conseguiu ainda mudar os hábitos. Ela tem um fator genético muito forte que faz com que aquela pessoa permaneça acima do peso. Então, assim, a gente precisa avaliar caso a caso. Só para finalizar, o que a gente tem hoje de medicação mais moderna, tá? A gente tem os famosos análogos do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio fabricado no intestino, que foi descoberto aí na década de 90, mais ou menos, ou até antes. E se descobriu que a gente poderia fabricar um hormônio parecido com esse do nosso intestino, que durasse mais tempo no organismo. Então foram lançadas no mercado, né, as famosas canetinhas que a gente encontra por aí. Primeiro veio a Saxenda com Victoza, que inclusive hoje a gente tem usado até menos. E depois veio o Ozempic, agora o Wegovy. E agora a gente já tem o Mounjaro, que ainda não tem no Brasil. A gente só está conseguindo via importação, que é uma medicação que deve estar batendo aí na cirurgia bariátrica. Né? Então essas medicações atuam como? Elas aumentam a saciedade, reduzem o apetite, elas melhoram a sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas, que é muito importante nesse processo, tá? E tem outros benefícios mais. Melhora a função do coração, melhora o rim, com pouquíssimos efeitos colaterais e poucos problemas para a nossa saúde. Hoje a gente tem uma segurança muito grande do uso dessas medicações, mas claro, quando feito sempre com acompanhamento médico, né? Eu recebo muita gente, inclusive, usando por conta própria, com alguns problemas, algumas questões, às vezes nem tem um resultado. E esses ativos são um pouco custosos, são um pouco caros, e às vezes as pessoas investem nisso e muitas vezes não obtêm os resultados e aí acaba perdendo dinheiro muitas vezes também, né? Mas assim, hoje a gente tem um arsenal muito grande aí, com segurança e com bastante efetividade. Muito bom.